Tudo bem com vocês? Professor Ariel Costa, mais uma vez aqui com vocês, professor de Geografia e também de Estudos Amazônicos. Então hoje, como iremos trabalhar com as turmas dos sexto anos, tá? Então hoje a nossa aula é sobre estudos amazônicos e o nosso tema é Amazônia, a importância da floresta. Então no decorrer dessa aula nós vamos saber qual a importância que a floresta amazônica tem para a vida dos seus moradores. Ok? Vamos lá? Então veja bem, começando, os problemas ambientais na Amazônia estão relacionados ao modo de ocupação humana. Conforme o ser humano vai ocupando a sua área na região amazônica, os problemas ambientais vão surgindo. Então, ao longo da sua história, muitos projetos como de colonização, as pessoas que foram chegando, os portugueses, espanhóis, tá? O de exploração mineral e até mesmo de expansão das cidades provocaram alterações nos ecossistemas amazônicos. Tá? Conforme as cidades vão surgindo, conforme as pessoas vão tomando conta da floresta, vai alterando, tá? Isso provoca uma alteração no ecossistema amazônico. Okay? Então, veja bem, as florestas tropicais são o ecossistema mais ameaçado. E você me pergunta, mas professor, o que é florestas tropicais? Veja bem, não tem a linha do Equador? Então, as florestas que ficam próximo da linha do Equador, tanto para cima quanto para baixo, entre os trópicos, tá? São consideradas florestas tropicais. Então, o ecossistema mais ameaçado são as florestas tropicais. As queimadas ou a derrubada da mata, tudo isso implica na redução da diversidade de espécies, tanto vegetais quanto animais. Então, a vegetação, para vocês verem a importância, ela absorve a água das chuvas que cai no solo. E depois disso, o que acontece? Evaporam na forma de vapor de água. Então, esse vapor, ele contribui para manter a umidade regional. Portanto, o desmatamento implicará na redução da quantidade de chuva na região. Por que o nosso clima aqui na região amazônica é considerado um clima quente úmido? A umidade vem devido às florestas. Existem cidades que ficam mais próximo da floresta, como aqui no norte do Pará, no Amazonas, que a umidade é muito grande. Essa umidade já não se encontra na região centro-oeste, na região sul. Tá? Lá é um clima seco. E o nosso clima aqui é um clima quente, úmido, devido às florestas. Então, veja bem, a vegetação ela tem a função de proteger o solo. Se a chuva cai diretamente no solo, o que acontece? Ela vai perfurar. Com a vegetação, ela intercepta as águas da chuva e impede que ela caia diretamente no solo, causando erosões e etc. Então, sem a cobertura vegetal, a força da chuva ao cair sobre o solo provoca a fragmentação das partículas que compõem o solo. Então, essa fragmentação, ao longo do tempo, provoca a erosão, como eu acabei de falar. E já as plantas, elas consomem muita energia. Por que, professor, que ela consome muita energia? Porque elas precisam dela para transportar a água desde a raiz até os seus galhos. Por isso que elas consomem muita energia. Então, quando a água chega no solo, tá, a planta precisa da água desde a raiz até chegar nos seus galhos, tá, por completo. E nas encostas dos morros, a importância da vegetação vem aqui. Tá, nas encostas dos morros. A vegetação tem um papel importante para evitar os deslizamentos de terra. Observem aqui na rodovia transamazônica, quando estavam asfaltando, o que eles fizeram? Naquelas encostas de morros, eles plantaram capim, tá? Que era para não acontecer, tá? Que as encostas viessem deslizar, acontecessem deslizamentos de terra. Então, o capim, a vegetação, serve para proteger o solo. E constata-se também que as chuvas provocam a erosão do solo, criando as ravinas e as voroçosas. Então, veja bem, pessoal. O desmatamento, como consequência da expansão das atividades econômicas e ampliação das grandes propriedades de terra,
desestrutura as populações tradicionais. Quem são as populações tradicionais, professor? As populações tradicionais são os ribeirinhos, são os indígenas, são os povos que já moram ali. Eles precisam da floresta, eles precisam da mata para poder sobreviver. Então, o desmatamento causa consequência nas atividades econômicas desses povos. E já as populações tradicionais, cujo modo de vida se baseia no extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal é aquele que as pessoas utilizam para poder sobreviver. Por exemplo, o ribeirinho, ele precisa do açaí para poder sobreviver, ele precisa colher algum fruto para sobreviver. Então, eles sobrevivem da vegetação. Tá? Ele sobrevive do extrativismo vegetal. As comunidades indígenas que vivem nas florestas, elas são afetadas na medida em que suas terras são invadidas por empresas de exploração, tanto de madeira quanto de mineradoras. Então, os indígenas também precisam da floresta para sobreviver. Então, as empresas madeireiras vão lá e desmatam. Com isso, os animais, quando não morrem, eles fogem procurando outro abrigo. Tá? E as mineradoras que, além de desmatar, ainda causam as erosões, cavam buraco para poder procurar o ouro, a prata, o minério que eles necessitam. Então, pessoal, galerinha, nossa aula de hoje era essa. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.